Provérbios 24, versículo 10. Provérbios 24, versículo 10, que fala assim para nós: se te mostrares fraco ou frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então esse texto, ele é um convite a uma reação. Que no dia da angústia, no dia mau, no dia da má notícia, no dia que acontece um evento ruim, um evento trágico, um evento de tristeza, o que eu tenho que fazer nesse dia? Eu tenho que reagir. Nesse dia você vai poder chorar, você vai poder ficar triste, isso tudo pode acontecer. Mas eu não vou continuar chorando, eu não vou continuar triste, porque eu vou precisar me levantar em Deus para tomar uma atitude. Eu vou precisar me levantar em Deus para clamar, para orar, para liberar a palavra de Deus para aquela situação. Eu vou precisar reagir. Porque quanto mais eu me encolho, quanto mais eu fujo, quanto mais eu retrocedo, o problema vai ficando grande e eu diminuído diante do problema, e o problema crescendo e eu cada dia com medo e recuando daquela situação. Por isso o texto está falando: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai diminuir. A tua força vai diminuindo. E você vai retrocedendo. E a tristeza do retrocesso está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 35. A tristeza do retrocesso é que todos que retrocedem para perdição. Isso significa dizer que quando nós retrocedemos, nós perdemos. E a palavra de Deus garante que nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. E tem muitos e muitos e muitos mais do que vencedores em todas as coisas, retrocedendo para a perdição. Depois de ser mais do que vencedor, eu estou retrocedendo para a perdição. Por quê? Por dois motivos. Falta de conhecimento, porque eu não sabia que eu era mais que vencedor em Cristo Jesus, em todas as coisas. Segundo motivo, porque eu não quero me posicionar como mais que vencedor. Eu me entrego. Eu me rendo. A palavra de Deus diz no Salmo 78, versículo 9, que os filhos de Efraim, mesmo armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da batalha. O dia da batalha é para eu enfrentar, não é para eu retroceder. O que eu olho no dia da batalha e você olha? Nós olhamos muitas vezes para nós. E o que nós vemos em nós? Impossibilidade. Mas quando nós olhamos para o Senhor dos Exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, não é a tua que ele vai perder. Nunca perdeu batalha, por que vai perder a tua? Então eu olho para a palavra que diz que eu posso todas as coisas em Cristo Jesus, aquele que me fortalece. Então eu tiro os olhos de mim mesma. Eu mudo o foco. Eu começo a olhar para a palavra. Eu começo a olhar para as promessas de Deus, que fala que Jesus está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu começo a olhar lá para Isaías 41, 13. Eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Eu começo a olhar para a palavra de Deus no Salmo 3, quando as pessoas falaram para Davi, nem Deus te salva dessa aí. Mas ele falou, Senhor, eles estão falando que nem o Senhor me salva.
Mas o que eu falo é que o Senhor é o meu escudo. E o Senhor é aquele que levanta a minha cabeça. Então, quando eu olho para o lugar certo, para a pessoa certa, eu olho para a palavra de Deus, eu olho para o Deus da palavra, e vou nas promessas que Ele fez para mim, que Ele faz para mim, a força vem, a coragem vem, a ousadia vem, a intrepidez vem, e ao invés de eu retroceder, eu me achego para a batalha. Eu vou para a batalha. Eu vou para a batalha porque em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo, ele falou que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus. E no dia mau, depois de ter feito tudo, ficar firme. Ficar firme. Quando? No dia mau. Eu pego aquela armadura que Deus me deu, me revisto dela, eu visto aquela armadura, que ela é da cabeça até a planta do pé. Ela tem capacete da salvação, ela tem a couraça da justiça, ela tem o escudo da fé, ela tem a espada do Espírito, e ela tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. E quando eu coloco essa armadura, o inimigo está ameaçando, o inimigo está cercando, o inimigo está intimidando, o inimigo está falando um monte de mentira, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não sai do lugar, e que todo mundo conseguiu, você ficou para trás, você foi deixado para trás, que tanta gente melhorou e você não melhorou nada, que tantos filhos de tantas pessoas seguiram e o teu não seguiu, e que a tua família é uma família que não consegue, e todo um relatório infernal. Mas a palavra de Deus fala de você. Você é mais que vencedor em todas as coisas. Fala do teu filho. Você não teve filho para assolação nem para infelicidade. E teu filho é a herança do Senhor. E fala do teu casamento, que o que Deus uniu, o homem não vai separar. A palavra de Deus diz que o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. A palavra de Deus diz que nós somos curados pelas feridas de Jesus. Só aqui eu falei de provisão, eu falei de cura, eu falei de salvação de família, de restauração de casamento. Isso tudo em Deus. Por que muitas pessoas não estão tomando posse da vitória? Porque ela está olhando para a derrota. Ela está olhando para o fracasso. O apóstolo Paulo falou assim, olha, no mundo tem muitas vozes, muitas. E todas elas têm significado. No meio dessas muitas vozes, tem a voz de Deus. A voz da palavra. A voz do Espírito. A palavra de Deus fala assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, no meio dessas muitas vozes, que todas têm significado, todas, a palavra de Deus não fala e diz que todas têm. Você pode escolher a quem você vai ouvir. A tua vitória depende de quem você está ouvindo. De repente agora, quase 7 horas da noite, você está para baixo, você está se sentindo derrotado, acabado, vencido, entregue, rendido. Por quê? Você ouviu o que e a quem o dia todo. Você pode ter ido atrás dos teus sentimentos, porque o ser humano tem sentimento. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Na alma estão a vontade, as emoções e a mente. Então a mente te fala,
A vontade te fala, a alma te fala. Mas você também é espírito. Quem você está alimentando vai te dar vitória, vai te dar derrota. Se você está alimentando o teu espírito com a palavra de Deus, ele vai vencer tudo que a tua alma está falando para você. Se sentindo para baixo, eu estou sentindo que eu não vou conseguir, eu estou sentindo que para mim isso está acabado, mas o teu espírito forte, ele vai falando o quê? Não, você vai vencer. Você vai conseguir, Deus está com você, Deus está nessa peleja. Deus está te fortalecendo do alto da cabeça até a planta dos pés. Esse momento difícil que você está passando não te define. Você não é essa tragédia. Você não é esse divórcio. Você não é um vício que está acontecendo na vida do filho. Você não é isso. Você está passando por isso. É uma grande diferença. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Mais do que vencedor em todas as coisas. Você é filho de Deus. Você tem poder no nome de Jesus para repreender toda enfermidade. Você tem poder de filho de Deus. A palavra de Deus diz, Jesus falando, eis que vos dou poder. É Lucas 10:19. Para você pisar na cabeça da serpente e do escorpião e parar toda a obra do mal, e nada vos poderá fazer dano algum. Então, serpente e escorpião representam o inimigo, representa a obra do inferno, representa perseguições, calúnias, desemprego, dívida, enfermidade, ataque do inimigo em qualquer área da sua vida. Deus tem vitória para você em qualquer área que você está sendo atacado. Mas o primeiro texto que eu li, ele fala assim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Então o ataque veio, e agora, e agora, e agora? Reaja. Como que eu vou reagir? Clamando a Deus. Primeira coisa, é colocando tudo que está acontecendo diante de Deus. Aquele Salmo 3 que eu comentei de Davi, sabe como começa esse Salmo? Davi falando assim, Senhor, como os inimigos se levantaram contra mim. Ele falou assim, são mais do que os cabelos da minha cabeça. Eles se multiplicaram. Então ele estava contando o que ele estava passando para Deus. Aí ele começou a falar para Deus o que as pessoas estavam falando. Ele falou, Senhor, eles estão falando que o Senhor não me salva dessa. É muito triste. A pessoa está passando uma luta e o outro chega perto e fala assim, nem Deus te dá vitória nessa luta. Eu nem vou orar por isso, porque isso aí já está perdido. Essa pessoa não conhece Deus, não. Ela tem uma informação só. Mas ela não tem uma comunhão com Deus. Ela não sabe de nada. Mas ele falou assim, mas eu, Davi, estou falando que o Senhor é aquele que exalta a minha cabeça. O Senhor é o meu escudo. Ele não acreditou naquele relatório. Muitas pessoas não vencem, não tomam posse da vitória porque ela acredita no relatório do inferno. Ela acredita no relatório do adversário das nossas almas. Daquele que anda ao nosso derredor procurando a quem possa tragar o tempo todo. O tempo todo dizendo que você não consegue. E você precisa escolher em quem você vai crer. Se você escolher crer na palavra de Deus, você vai vencer. Você vai avançar, você vai conseguir. Não importa o que você está sentindo. Por que não importa? Porque a palavra de Deus diz que o meu justo, ele vai viver pela fé. O que é viver pela fé? É viver a partir de uma palavra.
Então não é o que você está sentindo, nem o que estão falando, é o que a palavra diz. Então é tempo de você levantar a tua cabeça. É tempo de você vencer. É tempo de você ir adiante. Você não pode retroceder de forma alguma. E nós vamos ver esse texto de Hebreus, da carta do escritor aos Hebreus, no capítulo 10, o texto que fala, a partir do versículo 35, que ele diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. O que ele está falando? Continue crendo. Você começou crendo na palavra, vai até o final crendo. Não muda a tua confissão, não desiste da palavra que você creu, é a palavra de Deus e ela vai se cumprir. Porque necessitais de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, o que ele está falando aqui? Que entre a promessa que Deus está falando com você, até a concretização dessa palavra, tem um intervalo. Ele está falando, seja paciente nesse intervalo. Não desista. Seja paciente e obediente nesse intervalo. Porque a colheita vai chegar. É o tempo da semeadura e depois a colheita. Esse intervalo é um intervalo que você vai ser tentado a retroceder e a desistir. Você vai ser tentado. Mas olha o que o texto diz. Versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Olha o perigo de retroceder. E o versículo 39 ele fala: nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição. Quando o inimigo te dá uma ideia de você jogar tudo para o alto e fazer uma outra coisa, ele não diz que você está se retirando para a perdição. Ele está falando assim, não, você tem que buscar uma outra alternativa. Entendeu? Você tem que sair disso aí, você tem que seguir para outra coisa, isso aí não está dando certo. Você está esperando demais. Mas ele nunca vai falar assim, você vai se ferrar. Ele nunca vai dizer isso. Ele nunca vai dizer que se você retrocede, é para a perdição que você retrocede. Mas a palavra de Deus está falando assim, ó, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da fé, da alma. Venha para o grupo daquele que crê e avança. O grupo que não retrocede. O grupo que está armado com as armas espirituais e enfrenta o inimigo e não corre da peleja e não corre da batalha, porque Deus fez de nós mais do que vencedores em todas as coisas. E quando Jesus foi à cruz, ele venceu tudo. E ele venceu tudo para quê? Para você vencer. Para você não correr. O único lugar que eu tenho que correr no dia da batalha é para a cruz. Ali está a minha vitória. Ali está a sua vitória. Eu tenho que ir para a cruz. Eu não tenho que ir para outro lugar. Eu tenho que ir para a palavra. Eu tenho que ir para a promessa. Me agarrar com essa promessa. A palavra de Deus diz que Davi, ele tinha uma tropa de elite. A Bíblia chama de os valentes de Davi. Davi diz, ele lutou até cansar. E a espada ficou agarrada na mão dele. É assim que você tem que fazer. Ir até o final. E a espada, que é a palavra de Deus, a espada do Espírito,
ficar agarrada na tua mão. E você não cede para o inimigo de jeito nenhum. Você agarra a tua vitória, a vitória que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário, com a sua morte e com a sua ressurreição. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa hora, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações, através dessa palavra que foi ministrada, Senhor. Nós estamos colocando a nossa vida diante de Ti, porque nós não queremos nos acovardar. Nós não queremos ficar para trás e nem deixar tudo para trás. Nós queremos enfrentar os desafios e as coisas que vão acontecendo na nossa vida, porque por detrás de cada desafio tem vitória, tem milagre, tem conquista. E nós vemos na Tua palavra que o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. E que quem retrocede, retrocede para a perdição. E nós não queremos, Senhor, entrar pelo caminho da perdição. Nós queremos andar no caminho da fé. Porque a Tua palavra diz para nós que o meu justo viverá da fé. E se sua alma recuar, eu não terei prazer nele. E que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que avançam para a conservação da fé. Em nome de Jesus, levanta cada um que está prostrado nessa hora, paralisado. Pessoas que se entregaram, que se renderam diante de uma luta, como os filhos de Efraim, que mesmo armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da batalha. Ajuda este homem, Senhor, a enfrentar o que ele precisa. Ajuda esta mulher a enfrentar o que ela precisa enfrentar. Vai fortalecendo a vida de cada um. Fortaleça as mãos cansadas, os joelhos trementes, os pés vacilantes, o coração turbado. Em nome de Jesus, traz a tua vitória, o teu renovo. Em nome de Jesus. Amém.